Boa tarde, Ramon. Boa tarde aos ouvintes do Chamada Geral. A decisão do ministro Alexandre de Moraes diz que determina o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, ou seja, em regime fechado, e 2 anos e 6 meses de detenção. É o que diz a decisão de Alexandre de Moraes. Eu começo dizendo também que, além de Bolsonaro, os demais réus, à exceção, demais condenados, à exceção de Alexandre Ramagem, já se encontram todos presos. Jair Bolsonaro segue preso aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o último sábado, ali quando foi preso preventivamente em outro processo. A partir de hoje é que inicia o cumprimento da pena ao qual foi condenado no caso da trama golpista. Os demais condenados são Walter Braga Neto, que segue preso na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Augusto Heleno, no Comando Militar do Planalto. Ele e Paulo Sérgio Nogueira, que foram presos no início da tarde, também no Comando Militar do Planalto. Anderson Torres foi preso há pouco e já enviado ao Complexo Penitenciário da Papuda. É um prédio, Ramon, um estabelecimento militar dentro desse complexo. É o 19º Batalhão de Polícia Militar, conhecido aqui em Brasília como Papudinha. E Almir Garnier, que está preso na Estação Rádio da Marinha, também aqui na capital federal. O caso de Alexandre Ramagem, que é deputado federal, ele confirmou que está nos Estados Unidos em manifestações, em entrevistas. Ele que também foi condenado no processo da trama golpista e encontra-se, portanto, foragido e fora do território nacional. Por isso foi determinada a expedição de um mandado de prisão e a inserção do nome dele no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é por conta do trânsito em julgado, Ramon. O ministro, então, publicou por volta de 2h30, 2h27 exatamente, quando foi divulgado o despacho, o documento, em que ele encerra o processo. Foram encerrados os recursos apreciados e negados, tanto essa segunda leva dos embargos de declaração, esclarecimentos que foram pedidos pela defesa, quanto os chamados embargos infringentes, aqueles que cabem quando há pelo menos 2 votos divergentes. O ministro, então, nesta terça-feira, determinou primeiro o trânsito em julgado e depois apontou os locais. Ao determinar o início da execução da sentença, determinou os locais os quais eles deveriam começar o cumprimento da pena. No caso do Bolsonaro, Ramon, havia uma indefinição e até mesmo uma dúvida sobre se o ministro Alexandre de Moraes indicaria um outro estabelecimento prisional, mas prevaleceu o entendimento de que seguirá aqui na Polícia Federal. Mas por conta do ordenamento jurídico, ele passará por uma nova audiência de custódia, quando amanhã. Essa audiência de custódia é um procedimento prático quando algum juiz ou juiz auxiliar faz os questionamentos para entender se a prisão ocorreu dentro da legalidade. O ministro Alexandre de Moraes também determinou na decisão que, no caso de Bolsonaro, as visitas deverão ser previamente requisitadas pela defesa e depois autorizadas pelo próprio ministro. Jair Bolsonaro, que foi condenado, eu repito, a 27 anos de prisão por liderar, segundo o entendimento dos ministros, a chamada trama golpista. Em paralelo a isso, Ramon, acho importante a gente dizer que os aliados de Bolsonaro, inclusive os filhos que estiveram aqui hoje na Superintendência da Polícia Federal para visitar o pai pela primeira vez desde que ele foi preso, em paralelo a isso, há um movimento muito forte dos aliados junto ao Congresso Nacional, entendendo que no território jurídico não há mais o que fazer. Eles se movimentam na direção de pressionar tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado para que pautem o projeto da anistia. E um projeto que, segundo a avaliação, dos aliados de Bolsonaro, deverá ser, no entendimento deles, o projeto que prevê uma anistia ampla
que perdoa não somente os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, os que se manifestaram e protestaram, mas também o próprio ex-presidente da República. Se a chance de prosperar, Ramon, é uma chance bastante baixa nesse processo, nesse texto especificamente. Isso porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, e outros líderes admitem a possibilidade, sim, mas de um projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força, que prevê uma anistia mais light, é classificada assim, né? Uma anistia que mexeria somente na dosimetria da pena, com um cálculo que faria a pena diminuir para grande parte dos réus, dos que foram, né, acusados pelo envolvimento nos atos de 8 de janeiro, e assim cumpririam uma pena que não seria tão elevada, podendo fazer uma progressão, um regime semiaberto ou até mesmo a prisão domiciliar. Sobre prisão domiciliar, um outro ponto importante, Ramon. A defesa tem insistido nessa tese, apresentou novos recursos, fazendo um pedido para prisão domiciliar humanitária. E aí utiliza como argumentos a questão da saúde fragilizada de Bolsonaro, que foi reforçada na fala aqui tanto do senador Flávio Bolsonaro como do Carlos Bolsonaro. A defesa utiliza esse argumento. E também da idade avançada. Mas a avaliação de juristas é que em algum momento, sim, a prisão domiciliar ela deve ser revisitada ou talvez mesmo concedida pelo ministro. Mas nesse momento especificamente ainda está muito próximo do que ocorreu, né, na sexta para o sábado, da violação da tornozeleira eletrônica. O episódio em que as imagens mostram que a tornozeleira foi queimada e tem a própria confissão do ex-presidente, tanto no depoimento à autoridade penal do Distrito Federal, quanto depois na audiência de custódia, quando ele confessa, alega ter tido uma confusão mental, né, uma paranoia, mas confessa ter ter danificado a tornozeleira eletrônica, Ramon. Kelly, existe uma expectativa desde que saiu essa ordem de Alexandre de Moraes, hoje por volta das 2h30 da tarde, da prisão dos 5 dos 6 que ainda estavam soltos, desse núcleo 1 dessa tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro já estava na superintendência. É bom a gente esclarecer para o nosso ouvinte, né, Kelly? Você trazia muito bem essa questão de que ele estava preso preventivamente por outro processo. E a partir dessa expectativa, todos os demais acabaram sendo presos ainda na tarde de hoje, exceto Alexandre Ramagem, claro, que está nos Estados Unidos, né, Kelly? É muito importante, Ramon, que tu faça essa lembrança. Eu gosto sempre de traduzir para a nossa audiência. O Bolsonaro estava preso preventivamente, quer dizer, uma prisão antes de uma condenação. E os aliados se referiram, inclusive, hoje no Gaúcho Atualidade, dizendo, olha, o Bolsonaro está preso num processo em que ele sequer foi condenado. E eles têm razão, ele estava preso numa prisão preventiva no processo que trata de uma coação, de uma tentativa de chantagear, de obstruir a justiça a partir de uma articulação junto a autoridades americanas. Quem é que foi denunciado nesse processo? O Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e também o Paulo Figueiredo, que estava nessa articulação. Ele mesmo, né, reivindicou para si essa articulação. O Bolsonaro, que era investigado nesse processo, ele não foi denunciado, isso é verdade, a Procuradoria deixou de fora. O Bolsonaro foi preso por quê, então? Porque naquela ocasião foram estabelecidas medidas cautelares, Ramon. Não era prisão. Eram medidas como não usar redes sociais, não participar de manifestação, tinha um determinado horário, tinham todas medidas que haviam sido determinadas pela Justiça. Acontece que no meio do caminho o Bolsonaro descumpre essas medidas. Então ele é preso numa prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, eu vou usar aqui uma metáfora, ele sobe um degrau. Por quê? Porque o condenado não cumpriu a ordem que havia sido dada pela Justiça. Então ele escala para uma prisão domiciliar. Depois, na prisão domiciliar que ele estava, por conta desse processo, ele também não cumpre aquilo que havia sido estabelecido, porque ele faz o quê? Ele viola a tornozeleira eletrônica. Isso é gravíssimo para a Justiça, qualquer que seja o preso, não pode mexer na tornozeleira. É bem verdade que os filhos e os aliados dizem, mas ele não tentou romper porque ele não mexeu na cinta, né, naquela parte que envolve o tornozelo, e alegam que ele tentou mexer na parte daquela caixinha, vou dizer assim, né, coloquialmente. Mas o fato é que teve uma violação, teve uma confissão, e é por isso que
em não cumprindo a determinação de permanecer e não violar a tornozeleira, o ministro então sobe mais um degrau e coloca a prisão pelo risco de fuga. Isso é um elemento que sim autoriza um juiz, qualquer que seja, a determinar a prisão, né, numa prisão preventiva, num local, num estabelecimento fechado. O ministro, naquela ocasião, no sábado, portanto, ele determina que a prisão ocorra aqui na Polícia Federal. E a gente já falava aqui, né, Ramon, até mesmo no Chamada Geral, que essas prisões, que essas águas acabariam se encontrando. A prisão preventiva e a prisão por condenação de fato, que é a prisão depois de respeitadas todas as etapas de um processo. Quer dizer, uma investigação da polícia, depois uma denúncia por parte do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, depois a Justiça aceita ou não, no caso aceitou, eles se tornaram réus, e depois a Justiça condena ou não. Nesse caso, era a primeira turma e nós acompanhamos um julgamento bastante longo, né? Os 4 votos dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia para condenar e o voto do ministro Luiz Fux, aquele voto bastante longo, para absolver. Então, o resultado ficou posto. E naquela ocasião, os nossos ouvintes até perguntavam, né, Ramon, você vai lembrar. Sim, mas e a partir de agora? Quando é que o Bolsonaro vai cumprir a pena? Quando é que o Bolsonaro, de fato, vai ser preso? E a gente dizia, olha, tem que esperar a apresentação dos recursos. Os recursos são um instrumento previsto na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico, justamente para que seja resguardada a defesa, para que qualquer que seja a pessoa possa se defender. Isso é o Estado democrático de direito. Então, os recursos foram apresentados, em um primeiro momento negados pela primeira turma. Houve a possibilidade de uma nova leva de recursos. O prazo se encerrou ontem à noite. Bolsonaro, inclusive, nem chegou a apresentar recursos dos embargos de declaração e ainda teve réu que apresentou o embargo infringente. Encerrada essa etapa, tal como a gente dizia, o ministro, então, Alexandre de Moraes, determinou a execução, o início do cumprimento da pena a partir do trânsito julgado. Numa tradução livre, é o fim da linha, né? Quando já não há mais possibilidade de o réu recorrer. Inclusive, os aliados do Bolsonaro reclamam muito nesse sentido, porque vou fazer um paralelo com o caso do presidente Lula. O Lula, como foi julgado, Ramon, na primeira instância, ele pôde recorrer para a segunda, recorrer para a terceira e foi subindo, né, à medida em que apresentava recursos. Como o caso do Bolsonaro, por ter foro privilegiado, ele começou no Supremo, não tem uma segunda, uma corte acima para que ele pudesse recorrer. Teve os recursos, os embargos, é verdade, mas não tem um outro espaço jurídico porque o Supremo é a última corte, né, a última instância da nossa justiça. Então, resumindo, Ramon, estão presos todos aqueles, são 5, né? Se a gente somar aqui o Bolsonaro, vou lembrar de cabeça todos, vamos lá, o Bolsonaro, o Garnier, o Paulo Sérgio Nogueira, o Heleno, o Anderson Torres, o Ramagem não está porque está foragido e no caso do Mauro Cid, que completa a lista, a gente não tem a prisão estabelecida hoje porque ele já estava preso, fechou um acordo de colaboração premiada e assim então cumpriu a sua pena, isso foi confirmado no julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.